Fala galera, mais um vídeo de filosofia, mais um vídeo sobre o Nietzsche, né? Por que mais um vídeo sobre Nietzsche? Eu poderia construir um vídeo só, de 6, 7 horas, para explicar o Nietzsche. Eu preferi, a primeira vez que eu fui falar sobre ele, dividir as estruturas do Nietzsche para poder explicar certinho as coisas, né? O Nietzsche é um filósofo muito importante na filosofia moderna, né, na transição da moderna para a contemporânea. Ele é um filósofo muito crítico, que debate a própria filosofia muito. Ele vai questionar as estruturas, as construções e as concepções filosóficas, né? Platão, né, ele critica o próprio Schopenhauer, que é um mentor, né, filosófico dele, entre várias outras coisas. Nesse vídeo específico, eu vou debater dois pontos interessantes do que o Nietzsche apresenta, que são duas visões de moral, que é a moral do senhor e a moral do escravo. Antes da gente começar, olha o Nietzsche. Nietzsche era um cara muito interessante, né? Então ele apresenta o quê? Bigodão. Que a moral do senhor é a moral da força de vontade, né? É aquela moral de que o indivíduo ele tem uma grande força de vontade para alcançar aquilo que ele deseja. Ao começar, né, antes de você construir essa ideia, o Nietzsche ele vai fazer uma crítica ao que ele foca um pouco na moral contemporânea dele, britânica. Por quê? Né? Ele vai falar que essa moral britânica ela vai construir um foco na utilidade, né? Onde o bom é aquilo que é útil e o que não é útil não é adequado. É como se você pensasse assim: o que não é útil me prejudica, é o que não me faz bem, né? Isso para ele, né, é uma grande inversão de valores do conceito de moral, aonde você acaba deixando, né, fazendo uma negação crítica à visão de que a visão histórica, a visão de origem dos seus valores, né, de antepassados e assim por diante, porque não éramos assim, e você torna o hábito algo bom. Quer dizer, qualquer coisa que sai do meu padrão é algo ruim. Quer dizer, eu faço isso sempre assim. Então, se eu faço isso sempre assim, isso é bom. Então, eu não posso mudar, porque mudar será dificultoso. A partir do momento que aquilo é dificultoso, eu não vou fazer, tornando aquilo ruim. E não é assim que funciona, né? Pro Nietzsche, com valor ou sem valor, né? Algo bom ou ruim, né? Ele gera consequências. Qualquer tipo de ação possui uma reação, uma consequência. E essa questão da consequência, ela é muito importante para o debate, onde você tem que pensar que a consequência ela não é absoluta. A minha ação não é absoluta. Quando você se separa, você vê que o debate entre ética e moral ele nasce exatamente disso. Se você não conhece ética e moral, vê o vídeo que é interessante. Por quê? Porque a partir do momento que você constrói uma moral, você constrói um absolutismo, né? Onde todas as pessoas, todos os padrões, eles obrigatoriamente têm que seguir aquelas ações, aquelas tradições. E isso não existe, né? O Nietzsche, ele de certa forma, ele está criticando a estrutura da moralidade, né? O Nietzsche ele é muito, ele foca muito em alguns pontos na questão da moral cristã e em como essa moral cristã traz a visão do fraco, né? Que aí vem a ideia da moral do Senhor, aonde o homem forte, né, ao quebrar essa construção do absoluto, ele apresenta essa visão do Senhor como o homem forte. O Nietzsche ele tem um certo apego nessa estrutura a uma questão até espartana, vamos dizer assim, para ficar mais claro, onde o forte tem que viver, o fraco não, né?
O, por isso a moral do senhor e do escravo, aonde o bom é o poderoso, o forte, o nobre, enquanto o mal é o fraco, né? É o covarde, o tímido, o mesquinho, e isso entra na moral, né? Você vê que isso calha com a questão religiosa, aonde você tem num período medieval ali toda uma construção religiosa rica, né? Dominadora, e um domínio pelo medo, um domínio pela questão do. Quer dizer, você não pode fazer isso porque você vai ser punido, você vai perder a vida eterna, você vai. Né, entre vários pontos, nesse sentido de um controle de massa. E o forte, o nobre, que aí vem aquela questão que eu citei agora há pouco, da tradição. Né? O indivíduo esquece os valores antigos, onde você tinha lá o guerreiro, o cavaleiro, ele era o mais forte, o mais poderoso, né? O rei, ele ia para frente de batalha, porque ele era o exemplo da tropa. E você possui uma inversão de valores ali, né? No pós-Idade Média, no meio da Idade Média, aonde o rei se torna o cara preguiçoso que fica o gordão mandando nas pessoas para elas irem fazer, não saírem do castelo, né? Essa inversão dessa estrutura, aonde o hábito se torna mais importante do que a conquista, né? Que entra na moral do escravo. A moral do escravo é o quê, né? Ela é exatamente essa visão oposta, né? É o opressor e o oprimido, aonde esse oprimido ele inverte tudo aquilo que é considerado bom pelo outro. Quer dizer, por quê, né? Porque se é bom para ele, está sendo ruim para mim, o bom para mim é o oposto dele, né? A moral do escravo, então, a partir do momento em que ela é construída a partir desse mestre, desse senhor dominador da opressão, é ligado a um pessimismo e a um cinismo, né? Onde o indivíduo enxerga tudo aquilo que é visto como bom pelo outro ruim, né? Então, se o forte é o bom é ser fraco, se o poderoso é o bom, né? O não poderoso, não sei como é que eu colocaria isso, não veio. É o bom, né? Você inverte os valores, né? Que de certa forma também está ligado a essa crítica que ele estava fazendo, que eu expliquei lá em cima, dos britânicos. Por quê? Porque você está gerando essa inversão dos valores, né? Onde o indivíduo que era o forte se torna ruim. Quer dizer, por isso, infelizmente, é a moral cristã, onde aquele que vence a guerra não é o bom, mas sim aquele que se sacrifica pela, né, pelos outros, aquele que dá a cara ao tapa, é aquele que não aceita a luta, mas né, se entrega sem lutar. Né, todo, por isso a moral cristã é uma moral que derruba, ela é ligada à moral do escravo, ela derruba a moral do senhor na estrutura nietzschiana, aonde você vê essa inversão de papel. Quer dizer, o importante não é mais o cara que luta para conquistar, mas sim aquele que baixa a cabeça e pede para que seja conquistado, né? Não é aquele que vai buscar enfrentar as dificuldades, mas assim aquele que se entrega para as dificuldades, né? Aquele que eu tenho esse obstáculo pela frente, não, eu vou rezar porque o obstáculo vai sumir, né? Então eu vou baixar minha cabeça, como é que eu posso dizer? Não é me humilhar, né? A palavra humilhar é muito forte. Eu vou eu vou esperar que alguém faça mesmo, né? Eu não vou fazer, porque eu não sou forte o suficiente para fazer, mas há um ser maior que irá fazer.
né? Por isso é muito ligada essa estrutura toda a essa questão, né? A alienação também, obviamente, né? Porque a moral do escravo não é o indivíduo que constrói a moralidade, mas assim aquele que recebe a moralidade alheia, né? A moral do escravo ela é muito ligada à perca da autonomia, né? Ligada à estrutura da opressão, né? E tanto que vai surgir, né? A questão do Nietzsche nessa inversão de papel, né? Onde o oprimido se torna o opressor, né? Onde o fraco, em grande maioria, assume o papel do forte, mas não através da força, mas assim através da dominação. Então você tem toda essa estrutura da moral, onde você tem um indivíduo que é forte, poderoso, que enquanto você tem o oprimido, fraco, né, que é o escravo. Não entenda a palavra, né? Eu acho que ao entender o Nietzsche nesse sentido, por mais que tenha uma ligação muito forte com o termo escravidão, né, não necessariamente ao falar escravo estou falando de uma estrutura escravagista, né? Onde você tem toda aquela questão da África, aquela questão dos negros sendo escravizados. Não é isso que nós estamos debatendo aqui, né? Porque se você pensa numa estrutura grega, né, a própria estrutura cristã, né, não necessariamente eles eram essa escravidão colonial, achei a palavra, colonial, né? Você tem o, o início ali do poder da Idade Média, ele vem de uma escravidão grega, né, de romana no caso, onde você tem o fraco, aquele que abaixava a cabeça, aquele que não era o forte, assumindo esse papel, né, essa moral desse escravo com essa moral desse senhor, onde você tinha o senhor, que é o detentor da moralidade, que eram os romanos, né? E você tem essa moral do escravo, que vem de um cristianismo, que é inegável, onde você tem a imagem de Deus se sacrificando, se humilhando, se ajoelhando, né? Porque ele faz parte desse indivíduo oprimido, né? Então você tem toda uma estrutura aí que debate essa construção ideológica. É por isso a ideia de senhor e escravo. Não confundam, é muito importante para entender o Nietzsche nesse sentido, tá? Até o próximo.